Eu quero que você seja elogiado no dia a dia da sua profissão, no dia a dia do seu trabalho, em casa, na sua vida pessoal e profissional. Receber um retorno, um feedback positivo é sempre muito motivador e incentivador. Um erro muito comum das pessoas no dia a dia do trabalho é a insensibilidade com o vocábulo. Um comunicador sensível abre muitas portas. Um comunicador sensível é um fabricante de novas oportunidades. E o que é essa sensibilidade? Bom, a palavra sensibilidade tem a ver com alguém sensível, alguém que sente. Ou seja, alguém que faz uma boa leitura do seu interlocutor, do seu receptor, do seu ouvinte, da sua plateia. Seja um para um, seja uma plateia com 100, com 500 pessoas. É saber ler o olhar alheio. É saber, de repente, se determinada palavra agradou ou não. E aí, diante de algo que não foi tão agradável, não custa o pedido de desculpas, a reformulação da frase. É aquela velha história de pensar muito antes de proferir uma palavra, justamente para não machucarmos as pessoas com quem nós convivemos. Como falar bem e como ampliar as conexões? O ponto número 1, o exercício cotidiano de leitura. Hoje pela manhã acordei bem cedo, por volta das 6 da manhã, e tive, às 8, uma confortável leitura com a crônica de Clarice Lispector. Aliás, a Clarice, que é um gênio da nossa língua portuguesa e uma pessoa que sempre me ensina muito. Aumento de vocabulário, construção de frase, o estilo da redação, isso é muito precioso. Gosto também muito das notícias que envolvem política, sociedade, humanismo, descobertas, biografia. A grande questão é ler, ouvir bem. Outro ponto que nos deixa também muito sensíveis diante dos nossos ouvintes é trabalhar, é treinar a própria palestra. Eu já disse aqui inúmeras vezes no canal quão importante é a gravação de vídeos, mas também vá para um lugar que se assemelhe a um auditório e comece a treinar a sua palestra. Isso vai fazer com que você enfrente a timidez. Há um outro ponto também muito curioso. Ao desenvolver um exercício para falar bem, treine plurais. Muitas pessoas ainda não conseguem, ou não treinam, né? Porque conseguirão. O plural das expressões. São pessoas viciadas em expressões como a gente. No lugar desse a gente, podemos usar a expressão nós, buscamos, fazemos, requeremos e por aí vai. Além do plural, existe um vício muito comum relacionado ao uso dos pronomes relativos. Então, treine a leitura, a pronúncia de plurais e também a pronúncia dos pronomes relativos. Não há apenas que, não há apenas o termo onde, também ali a variação aonde. Nós podemos usar outras formas. Por exemplo, mais cedo eu encontrei a seguinte expressão: fulano de tal, que estava no governo no qual se demitiu. Não, algo aproximado assim. Não é no governo no qual se demitiu. O correto é no governo do qual se demitiu. Aliás, quem se demite de um determinado cargo, de uma instituição, de um governo. É muito interessante notar a preposição exigida pelo verbo. Isso é estudado numa matéria gramatical chamada de regência. Então é muito interessante também estudar a regência. Ora, então o que eu disse nesse vídeo sobre ser um pouco mais sensível, fique mais atento ao olhar da sua plateia, ao olhar do seu cliente, ao olhar do seu freguês. Tenha um pouco mais de sensibilidade também em relação aos plurais das expressões. Procure praticar a pluralização. Nós viemos, encontramos, pedimos, duas pessoas. Procure trabalhar muito bem a questão da pluralização. Isso é bem útil à nossa imagem, à sua imagem. E também a usar outros pronomes relativos. Não existem apenas o que e o pronome relativo onde existem outros. E muito cuidado também com a preposição exigida pelo verbo. Não é no qual se demitiu, mas sim do qual se demitiu, demitir-se de um lugar, de uma determinada empresa. Certo? Se você curtiu, clique em curtir, ative as notificações. Existem tantos outros vídeos aqui no canal Mesma Língua sobre esse bom posicionamento usando a palavra falada ou escrita.
Até a próxima. Tchau, tchau.